Fala, meus amigos curiosos, tudo bem com vocês? Vamos então fazer um comparativo rápido entre esses três smartphones. Comparativo, claro, com relação ao design e não com relação ao hardware. Até porque são três smartphones com hardware bem distintos. Mi 8 Lite aqui no intermediário Premium, o A30 só um intermediário e o S10e sem comentários, é um top de linha, conhecido também como Flagship. Então vamos lá agora dar uma olhada com relação ao design, com relação ao tamanho das telas e vamos ver qual sai melhor. Bom galera, se a gente for comparar aqui o tamanho das telas, fica bem claro aqui quem é o menorzinho da turma, né? S10e com apenas 5.8 polegadas, e eu digo apenas porque em tempos atuais, realmente 5.8 não é das maiores telas. Antigamente pode até ser que seria uma tela considerada gigante, hoje em dia não. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem aqui o A30 com uma tela de 6.4 polegadas, maior até do que a do Mi 8 Lite, que se não me engano é 6.2, não chega a 6.3 polegadas. Eu fiquei alguns meses utilizando aqui o A30 e agora estou alguns dias aqui utilizando também o S10e. E vou ser sincero com vocês, depois que eu comecei a utilizar smartphones com telas muito maiores, fica difícil se acostumar com telas um pouquinho menores, mesmo se tratando de um smartphone maravilhoso como o S10e. E antes da gente continuar aqui com relação ao design, só a título de curiosidade, tá gente? Como eu disse, a gente não tá comparando aqui a potência dos smartphones, e sim só o design, mas olha só a diferença do teste de AnTuTu dos três. A30 o mais fraquinho de todos, com 105 mil pontos nesse teste que eu fiz. Mi 8 Lite com 138, quase 139 mil pontos. E o nosso monstro aqui, S10e com 317 mil. É óbvio que esse teste sempre varia um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Depende de algumas variáveis, mas no geral nunca vai fugir muito disso não. Claro, só confirmando que o S10e não tem como comparar, o hardware é infinitamente mais poderoso que os outros dois, inclusive se somar a pontuação dos outros dois, ainda assim não chega perto da pontuação só do S10e. Com relação à tela, gente, olha só, o S10e tem a tal do AMOLED Dynamic ou Dynamic AMOLED, enfim, que é uma tecnologia nova aí, segundo a Samsung, com cores mais vibrantes e tudo mais. Aqui o A30 ele tem uma Super AMOLED e o nosso amigo Mi 8 Lite tem uma tela IPS. Na prática eles têm grandes diferenças da tela? Sinceramente eu não acho não. O próprio S10e com essa nova tecnologia de Dynamic OLED, blá blá blá, blá blum blum, eu sinceramente não senti grandes diferenças dessa tela não, tá gente? Mas claro, assim, sinceramente, as telas deles, na prática, para mim, são todas muito parecidas, apesar de terem tecnologias diferentes com relação... Todos os três têm tecnologias diferentes, né? Mas esses dois aqui, S10 e o A30, eles têm tecnologias baseadas no AMOLED. Já o Mi 8 Lite, como eu já disse, em IPS e LCD, mas ainda assim, reforçando, as três telas são muito legais. Com relação à espessura, gente, os três são relativamente finos, não passa ali de 8 milímetros. É claro que existem smartphones mais finos que isso, mas de forma geral não dá pra reclamar não. A lateral deles aqui, ó, do S10e é toda em metal, do Mi 8 Lite também é metal, pelo menos até onde eu sei, já no A30 não, é tudo plasticão. Com relação à traseira, esses três smartphones que eu tô aqui, eles são azuis, apesar de o S10e não parecer muito azul, porque é um azul bem clarinho. Os três são, obviamente o Mi 8 Lite é o mais azul de todos, o A30 é um azulzinho também mais claro, e o S10, como eu já disse, também é um azulzinho mais claro. No caso do Mi 8 Lite, a traseira é inteira de vidro. No caso do S10e, também é inteira de vidro. E a A30, nosso amigão mais simplesão de todos, é todo em plástico. Mesmo sendo em plástico, ele tem uns efeitos legais, não é um plástico tabajara, digamos assim. A Samsung até caprichou, mas não deixa de ser plástico, né, gente? Eu não sei, vai do gosto de cada um. Eu, particularmente, prefiro traseira de vidro. Ah, mas se deixar cair vai quebrar. Gente, se deixar cair vai quebrar de qualquer forma. Seja plástico, dependendo da altura que você deixe, ou seja vidro. O ideal é não deixar cair. Mas, obviamente, acidentes acontecem. Mas, de forma geral, eu ainda assim prefiro, sem dúvidas, a traseira de vidro. E com relação à impressão digital, como dá para perceber aqui, o Mi 8 Lite e o A30 tem sensores traseiros aqui de impressão digital. Já o Galaxy S10 não, o S10e, que é este o caso, não tem sensor atrás, não tem sensor na tela. O sensor dele é diferentão, o sensor dele é aqui do lado direito, na lateral do smartphone. É um sensor que eu achei que eu ia ter dificuldade para me adaptar, mas no final das contas, vou ser sincero, até que tá bem prático, olha só, porque no final das contas, coloca o dedão aqui e vai embora.
ou com a mão esquerda seria um indicador para ficar mais prático. Mas eu não posso reclamar não, viu gente? No final das contas até que é bem prático. Ainda com relação à tela, com certeza a tela do S10Z é a que tem menos bordas aqui. A gente pode perceber que o A30 também tem poucas bordas, mas o queixo dele, digamos assim, a parte de baixo aqui, tem uma borda maior, como dá para perceber. As bordas laterais também aparentam ser um pouquinho mais grossas aqui do A30. E na parte de cima também ali tem a questão do Note tá meio dividido. Eu não sei se eu gostei muito desse Note bolinha aqui do S10Z, mas é o que tem para hoje. Então no final das contas eu acho que a menor borda aqui do Galaxy S10Z se reflete principalmente por conta da parte de baixo aqui tem menos borda que os outros dois smartphones. Mi 8 Lite também aparenta ter a borda de baixo menor aqui do que a do A30. E na parte de cima, claro, o notezão aqui do Mi 8 Lite ainda daqueles notes mais antiguinhos, digamos assim, então o note dele é um pouquinho maior. E é isso, galera, assim, ó, o resumo da ópera é: os três smartphones são bonitos. Claro que o A30 é o menos premium, digamos assim, com relação ao acabamento, mas ainda assim também não fica muito atrás dos outros não, tá? É óbvio que o S10Z não dá pra comparar, não só com relação ao hardware, como com relação ao preço, né, gente? Ele é disparado mais caro que os outros dois. O preço médio dele é R$2,5 pau pra cima. Já o A30 você encontra ele por 1.100 aí, até menos, e o Mi 8 Lite também tá barateza, agora na faixa de 1.100. Então, com relação a preço, esses dois estão muito próximos, e o S10Z, o preço normal dele, óbvio, é muito acima desses. Mas, independente do preço, não estou me baseando aqui em preço, em mais nada, só design e ponto. Então, assim, se a gente for olhar só pro design, claro, o S10Z me parece o melhor acabado de todos. E em segundo lugar, sem dúvidas, aqui o Mi 8 Lite. E o último colocado, mas não tão fraquinho também, o A30, porque como eu disse, é um smartphone que é praticamente todo em plástico, então isso acaba, entre aspas, desmerecendo um pouco aqui a questão do design dele. E é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de arregaçar um like, que ajuda muito na divulgação do canal. Se tiverem qualquer dúvida, coloquem nos comentários, que assim que possível eu vou responder. E é óbvio, caso não tenha se inscrito, se inscreva e venha para esse mundo de curiosos. Abraço, até a próxima. Goodbye.